Olá, olá, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de notícias do Fala Povo com a Alissa Gomes desta sexta-feira, dia 29 de maio. Sextou, hein? E eu conto com a sua participação aqui na TV Cidade de Teresópolis, no canal Multiplay e ainda no nosso YouTube, Fala Povo Alissa Gomes. Hoje, gente, tem uma polêmica aí que nós vamos abordar, né, sobre autonomia. Olha, o que me parece é que tem muito cacique para pouco índio. Tá difícil de saber quem é que dá a canetada, a última palavra. Temos diversos casos aqui no país e, olha, esses casos estão divergindo bastante, né? Então, esse boletim hoje é voltado para você, empresário, que está na expectativa de retomada da economia. Por quê? Porque tem muito município que queria dar o passo para frente, o passo adiante, mas teve que recuar. Então, atenção, você que é empresário aqui na nossa região serrana. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, vamos dar um exemplo, né? Falar de uma cidade no interior de São Paulo. A cidade é chamada de Santa Fé do Sul. Uma cidade pequenininha, que queria abrir as academias. Disse que concordava com um decreto federal do presidente Jair Bolsonaro que colocava as academias dentro de serviços essenciais, tendo em vista a importância da prática da atividade física para a prevenção e também no combate a diversas doenças, como hipertensão e diabetes, que infelizmente, né, agravam os pacientes que têm complicações da Covid-19. Enfim, o município pegou e falou, não, vou fazer o decreto aqui e vou abrir. Até porque o Supremo Tribunal Federal disse que os municípios podem decidir o que abre, o que fecha, né, o que é serviço essencial, o que não é. E aí ele foi abrir, né, o prefeito decidiu abrir e abriu. Só que a justiça disse não. Você não pode abrir porque você não pode ir contra o governo estadual. O governo estadual, o governador do estado de São Paulo, João Dória, disse que não, que o decreto federal lá não valia, que ninguém abria academia, foi super contra, né? E aí a justiça falou que não, tinha que fechar. Aí fechou. Aí o município pegou e recorreu e conseguiu, né, na justiça também, mostrar que se o Supremo Tribunal Federal deu autonomia, o município podia escolher, conseguiu, até que aí fez-se valer então a decisão do Supremo Tribunal Federal. O município, só para vocês entenderem, é um município do interior, na época desse recurso, inclusive, tinha 21 casos confirmados e nenhum óbito. Vamos falar agora sobre o nosso estado do Rio. Tá até já em conversa, né, uma retomada aí da economia, a gente deve ter notícias aí nos próximos dias, né, de como que isso vai acontecer. Mas vamos falar da capital, porque o prefeito Crivella anunciou que templos religiosos podem funcionar normalmente. Ele disse isso há poucos dias, é bem polêmico, né? Tem muita gente contra, tem muita gente a favor, enfim. Mas ele decidiu, se o prefeito tem autonomia, o que vale é a palavra dele, não é verdade? Pois é. Difícil saber, na verdade. Por quê? Porque o Ministério Público já está entrando com uma ação civil pública contra essa decisão do Crivella e pode ser que os templos religiosos realmente tenham que ser fechados novamente. Então, tá aí uma polêmica, né? Quem será que manda? Aí o mesmo aconteceu em Caxias. O prefeito Washington Reis decidiu reabrir praticamente, né, todos os estabelecimentos que estavam fechados na segunda-feira passada. A gente até contou aqui no nosso boletim, né? Tudo voltou a funcionar, pessoal na rua, mas aí o Ministério Público entrou com uma ação na justiça e conseguiu, né, uma decisão da justiça contra, com multa, né, de R$10.000 para cada dia de descumprimento dessa suspensão do decreto feita pela justiça. Mas aí o prefeito disse não, a responsabilidade é minha. E ele tá, acumulando a multa. O comércio continua aberto, lá não fechou não. O prefeito não recuou. E agora, vamos falar da nossa região serrana. Por quê? Porque tem anúncio de retomada da economia em Petrópolis. A partir de segunda-feira agora, dia 1º de junho. A linha branca, né? Com alguns estabelecimentos comerciais. Depois, a linha amarela no dia 8 de junho, ou seja, uma semana. Depois da linha branca, a reabertura de outros estabelecimentos comerciais. Isso foi amplamente divulgado aqui no município. Só que aí o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, estão na
escola do prefeito. Pois é, já teve reunião por lá e eles falaram que não. Já estão mudando várias coisas, viu? Por isso que é para o pessoal ficar com os olhos bem abertos. O que acontece, né? O Ministério Público já disse que a taxa, né, de ocupação de leitos que a prefeitura tinha colocado um limite de 90%, não pode, tem que ser 80%. Então, se chegar a 80% de taxa de ocupação, o município tem que recuar com essa flexibilização e não mais 90% como o município havia anunciado. Então já alterou uma coisa ali. Agora tem outra alteração que eles querem também. O que o Ministério Público quer? Que essa diferença entre a reabertura de um para outro, né, esse intervalo seja maior, seja de pelo menos 14 dias. E aí? Será que o pessoal da linha amarela vai ter que aguardar mais uma semana para poder reabrir? Fica a pergunta no ar. Segunda-feira tem uma nova reunião com a Prefeitura e o Ministério Público para mostrar diversos dados, enfim. Aí a gente vai saber, né, como é que vai ser então essa postura aí do município com relação a essas recomendações. O que será que vai acontecer? Será que ele vai seguir pelo caminho de Caxias? Será que vai seguir pelo caminho de São Paulo? Será que vai seguir pelo caminho da capital? Porque, olha, em cada município está acontecendo uma coisa diferente. São situações completamente diferentes em vários municípios do mesmo estado, vários estados do mesmo país. Bom, antes da gente terminar, vamos falar só sobre os respiradores. Em Petrópolis tem previsão de inauguração de 25 leitos de UTI na UPA Vermelha, né, uma nova unidade temporária de atendimento para pacientes de Covid-19 no município. Também outros leitos devem ser inaugurados em breve. O município conseguiu a aquisição de novos respiradores. O município de Teresópolis, bem que tentou, viu, fez contrato, tudo certinho, só que o fornecedor não respeitou o prazo. E aí o contrato foi cancelado, o município já informou que não chegou a pagar nenhum valor em adiantado. O contrato foi cancelado e ele vai fazer um novo contrato, vai buscar um novo fornecedor para conseguir esses respiradores. São 20, né, ao todo. E Friburgo também está com dificuldade para conseguir os respiradores, comprou 29, isso foi no começo do ano, antes mesmo, né, dessa pandemia, e até hoje esses respiradores não foram entregues. Entrou na justiça, né, e aí tá tentando então conseguir que esses equipamentos cheguem em breve, porque o hospital de campanha tá difícil. Bom, gente, uma boa noite para todo mundo. Antes da gente terminar, rapidinho, o nosso boletim do coronavírus. A gente tem atualização em Petrópolis, são 562 casos confirmados, 78 pessoas internadas, 214 recuperadas, 47 óbitos. Quando a gente fala em Teresópolis, são 803 casos confirmados, 117 pessoas recuperadas, 50 internadas, 27 óbitos. Quando a gente fala em Nova Friburgo, são 222 casos confirmados, 66 recuperados, 13 internações e 21 óbitos. Uma boa noite para todos, um excelente fim de semana e eu espero vocês no Fala Povo com Alissa Gomes na segunda-feira ao meio-dia aqui na TV Cidade de Teresópolis e ainda no nosso portal Multiplay Terê. Eu aguardo vocês também no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau, boa noite!